Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim falar sobre um tema que costuma ser um pouquinho delicado em todos os ambientes de trabalho, principalmente entre liderança e liderado, que é feedback. Como dar aquele, às vezes, temido feedback, ou como fazer com que esse feedback não seja tão temido assim, né? Bom, primeiro queria adiantar que não sou da área de pessoas, não sou nenhuma líder expert, né? Nenhum estudo aprofundado nisso. Venho aqui falar totalmente com experiência de vivência mesmo e por já ter vivido, já ter aprendido, na verdade, com líderes incríveis, com grandes exemplos que foram para mim e que me ensinaram como receber, como dar e como receber feedbacks. Bom, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas com quem eu trabalho é que eu prefiro começar a dar um feedback sempre pelo lado positivo. Então, analisa as qualidades, analisa o que a pessoa tem feito de correto, né? Todos os acertos, todo o diferencial, todos os destaques, tudo assim, mas com precisão, com detalhe, com data, dia, hora que fez certo, que foi positivo, que foi assertivo, que teve destaque, o desempenho, né? Então, para que a pessoa saiba que você acompanha mesmo a curva de desempenho dela, né? Você sabe de onde ela saiu, você entende quais são as dificuldades, ou qual foram as dificuldades e o que ela melhorou em que espaço de tempo, né? Qual foi a curva de desenvolvimento dela. Então, sempre destacar os pontos positivos que a pessoa tem. E isso, sim, vai tanto das entregas quanto da energia, né, que ela tem no dia a dia, pontualidade, tudo mesmo. Então, procurar tudo que você encontra realmente de positivo na pessoa para fazer essa introdução. E aí, depois, da mesma forma, também relatar quais são os pontos de melhoria. Também qual foi o dia, o horário, quando que aquilo aconteceu, por que não foi legal, por que não foi positivo, qual o impacto que isso tem para ela, para as pessoas ao redor, para o trabalho dela. Por quê? Porque não adianta só eu dizer, olha, fulano, você chega atrasado. Mas que dia que eu cheguei atrasado? Sabe? Então, olha, as suas entregas, o seu material não tá ficando legal. Mas o que não está ficando legal? Qual material eu enviei que precisa ser melhorado? Qual ponto? É o texto? São os gráficos? Enfim, são a disposição das informações? Enfim, aqui só exemplos simples, mas só para exemplificar mesmo essas opções. Então, por que ser tão preciso, né? Para não parecer uma coisa inventada, não parecer que é uma coisa de birra, e de novo para mostrar que sim, você acompanha, você tem um contexto naquilo que você está falando. E porque o feedback positivo primeiro, né? Pelo menos eu, pessoalmente, quando alguém me diz alguma coisa negativa, né? Quando eu estou nessa situação de receber feedback, se eu recebo primeiro feedback negativo, você pode me elogiar à vontade depois, que eu não vou absorver, porque a minha cabeça já está concentrada no que eu tenho que melhorar, no que não foi legal. Então, se você faz uma introdução, você já cria um clima, né, de proximidade, de elogio, um clima mais calmo ali, a pessoa provavelmente vai ser muito mais receptiva para receber o seu feedback negativo, ou não tão positivo assim. E uma dica de dinâmica para feedbacks que eu adotei, inspirada em mais um líder que eu tive, que foi meu mentor, que me ensinou muito e que eu roubei várias ferramentas para o meu dia a dia que eu aprendi com ele, é a dinâmica do start, stop e continue. Nessa dinâmica, tanto o líder quanto o liderado vão fazer essa troca. Então, eles vão observar o comportamento, o dia a dia um do outro, e nessa reunião dizer o que no dia a dia, de atividades ou de comportamento, falta, né, para o outro. Então, um start, o que ele precisa começar. O que ele precisa parar de fazer, o que ele está fazendo que não é legal, que, poxa, impactou, foi comportamento, enfim, o que precisa parar mesmo. E o contínuo, o que tá legal, o que precisa ser mantido. Por experiência própria, tanto já tendo estado no lado de liderado quanto no de líder, nas primeiras reuniões, né, e eu também sugiro uma recorrência mensal, nas primeiras reuniões isso costuma ser muito difícil, né? Você ainda não tem aquela intimidade para falar com o seu chefe, ou tanto para o liderado, né? Como que ele não conhece muito bem, como que ele vai receber isso.
Então costuma ser mais difícil. Mas também por experiência própria, depois do terceiro, quarto feedback, isso já se torna mais leve. E vocês acabam construindo um ambiente psicologicamente seguro. De novo, não sou formada, né, não sou especialista nem em psicologia, nem em RH, né, em pessoas, mas por experiência própria, o clima fica muito melhor, estabelece uma relação de confiança mesmo, e a relação de trabalho só tem a ganhar. Então tá aqui minha contribuição sobre como dar feedbacks e uma dica de uma metodologia que funciona muito bem, pelo menos para mim. Espero que tenham gostado e me contem aqui se vocês dão feedbacks para os seus liderados, se vocês recebem feedbacks dos seus líderes, se vocês têm uma rotina, né, para fazer isso, ou se vocês esperam só lá quando tá chegando perto do bônus para descobrir se tá legal ou não. E me contem também se vocês têm outras metodologias para fazer feedback, também vou gostar de saber.